Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez nesta sexta-feira. Nosso programa, como você já sabe, aqui na TV Barueri.live, na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Barueri. O programa Liderança e Gestão, ele vai ao ar toda sexta às 3 da tarde. E você é a razão de nós estarmos aqui. E é por sua causa que nós fazemos este programa, porque você também permite que estejamos aqui. No programa de hoje, vou conversar daqui a pouco com meus convidados, hoje no plural. E eu já falo das pessoas que estão conosco. Antes, porém, quero pedir a sua atenção de avisar para as pessoas que estão aí à sua volta, seu gestor, seja seus colaboradores, sua família, sabe? Seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó. Fala com a cunhada, com o cunhado, manda um aviãozinho e diz que o programa Liderança e Gestão com Moisés Borges já está no ar. Nós estamos chegando em muitos lugares e é por isso que eu quero aqui mandar um abraço para países de fala portuguesa que tem nos acompanhado também. Você que está aí em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, você seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. É sempre um prazer receber os de perto e os de longe também. Que você possa replicar, que você possa compartilhar, que você possa repassar a mensagem desse programa que é preparado com conteúdos de altíssima relevância, não só para você, mas também para as pessoas que estão à sua volta. No nosso programa, eu começo aqui sempre mandando um abraço especial para 3 pessoas. E eu as tenho com muito carinho. Nosso diretor técnico, que representa toda a nossa equipe, que está aqui hoje trabalhando atrás dos bastidores. O Aloísio Rocha. O Aloísio, ele é responsável pela Digital 5, uma empresa especializada em som e imagem. Se você deseja ter qualidade no seu evento, fala com a Digital 5. Você encontra lá nas redes sociais, @digital e o número 5, tudo juntinho, beleza? Aloísio, um abraço para você e para toda a nossa equipe. Quero também enviar um abraço especial para o nosso diretor executivo, o Anderson Santos. É com muito carinho que, através de você, Anderson, envio o nosso abraço do programa Liderança e Gestão para toda a nossa equipe que trabalha aqui na casa. É sempre um privilégio estar aqui e mandar esse abraço especial para você, meu amigo Anderson. Tem também o nosso presidente. Assim, na informalidade, quando a gente está trocando mensagens, a gente chama o Jonatas Randall de boss, mas ele não ele não usa essa função de ser o nosso chefe, mas é um líder competente, uma pessoa visionária. Vou repetir o nome dele, a quem eu me dirijo agora, mandando um abraço especial para Jonatas Randall. Randall, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui com a TV Barueri apresentando o programa Liderança e Gestão. Ao longo do nosso programa nós vamos mandando outros abraços, vamos mandando beijinhos também, mas é sempre bom ter você conosco aqui. Nós estamos hoje recebendo 2 convidados e você vai perceber aí que nós temos o Alessandro Hernandes, que trabalha no escritório de advocacia do Dr. Eliel Carvalho, do escritório de advocacia que leva o nome do Dr. Eliel, que está aqui também ao lado do Alessandro. Doutor, se o senhor me permite, Dr. Eliel, vamos começar com boa tarde do Alessandro. Então, para os 2 meninos, sejam bem-vindos ao programa de Liderança e Gestão. E o boa tarde de cada um de vocês, começando pelo Alessandro Hernandes. Bom, primeiramente agradecer, Moisés, pela oportunidade, agradecer por estar aqui, conhecendo o programa. Eu já havia escutado a respeito, assistido também muitos programas e fiquei muito feliz pelo convite, tá? Nós estamos
aqui representando, né, o escritório do Dr. Eliel e aqui juntamente com o Dr. Eliel. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui e poder falar um pouquinho a respeito do nosso dia a dia, né? Do nosso trabalho na área jurídica. Beleza, beleza. Dr. Eliel Carvalho, já falei seu nome. Você dá, então, o seu boa tarde para a gente... Boa tarde, Moisés Borges. Boa tarde a toda a equipe do programa Liderança e Gestão, que tem no comando o Moisés Borges, com maestria esse programa de grande audiência aqui, Barueri e toda a região. Gratidão. É um prazer estar aqui, viu, Moisés Borges? Participar do seu programa. A gente já tinha informações da liderança do seu programa e dos ouvintes, né? Muitos ouvintes. E a gente agora estar aqui é um prazer, né? Uma honra estar aqui. Maravilha. Nós vamos conversar hoje sobre algumas coisas relacionadas à previdência. Esse é um assunto muito delicado no nosso país e é por isso que nós estamos aqui para conversar com especialista. E aí eu quero, nesse bate-papo hoje com estes cavalheiros aqui, falar não só de questões previdenciárias, mas nós vamos falar também de aposentadoria, que é um assunto que está muito ligado uma coisa a outra, e às vezes terminam até se confundindo, mesclando, aquela coisa que a gente fala assim do junto e misturado. Eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos entender cada qual no seu lugar. Antes, eu vou tentar seguir aqui uma ordem, mas vocês podem ficar à vontade, Dr. Eliel e Alessandro. A gente sempre começa de lá para cá. Alessandro, eu falo para os nossos convidados que você pode dizer quem você é, de onde você vem, onde você nasceu, sua infância, o que você estudou, onde estudou. Fala um pouquinho do Alessandro. E na sequência, Dr. Eliel vai falar de onde ele vem também. Quais são suas origens aí, Alessandro? Bom, eu sou de Osasco, né? Eu nasci em Osasco e passei... São Paulo, né? Boa parte do tempo é nessa região oeste aqui de São Paulo. Também morei aqui um tempo em Barueri, né? Jandira. E a minha família, né? Estabelecemos nossa família atualmente em Osasco. Estamos morando em Osasco e tem um escritório. Um dos escritórios, né, Dr. Eliel, nós representamos o escritório do centro de Osasco, o escritório de advocacia. Lá nós tomamos conta, sou sócio do Dr. Eliel nesse escritório, e lá nós tomamos conta de previdência, como você mesmo citou, que é o assunto de hoje, e também sou responsável pelas revisões da vida toda, que é um tema que a gente vai discutir mais a respeito. Ah, legal, legal. Mas essa questão da sua infância, você passou muito rápido. Você passou por algum trauma, assim, que não queira falar? Fala um pouquinho aí onde você estudou. Sim. Ficou o tempo inteiro em Osasco? O tempo todo em Osasco. Eu tive também a oportunidade de empreender, né? Tive negócios, né, em Osasco, também em Jandira. Mas a minha infância, propriamente dita, passei ela em Osasco. Estudei também em escolas na mesma cidade. E assim, a gente teve a oportunidade de trilhar aí os caminhos do empreendedorismo, que é também a razão do seu programa, né? Liderança Sim. em Gestão, você cuida dos empreendedores e tem muita coisa que você fala, eu já li também o seu livro, e a gente percebe que muita coisa a gente passou durante a nossa vida. Então a minha vida ela é resumida junto ao empreendedorismo. Sempre tive ali à frente de negócios, né, na cidade, e desde pequeno, né, você mesmo falou da questão da infância, meu pai sempre teve negócios e eu ali do lado dele, tudo que ele fazia, fabricava, eu vendia, né? Então eu tive essa experiência. Você pode falar assim essas coisas que você fazia? Meu pai sempre foi químico. Meu pai ele sempre trabalhou na área química. Sim. Ele trabalhou em fábricas de tintas, né? Grandes fábricas de tintas. E aí ele foi por esse lado, começou a fabricar produtos na área de limpeza, né? E depois limpeza automotiva. E como ele fabricava, eu me dispunha também a vender. Então comecei ali com um carro velho na época, né? Um carrinho velho. E hoje pai... um carrão, né? Hoje melhorou um pouquinho, mas na época melhorou era um carrinho, na época era um carrinho que a gente mais empurrava ele do que ele levava a gente, né? E a gente começou assim, né? A vida de empreendedor, a vida de vendedor, né? De porta em porta. E tenho certeza que a gente aprendeu muito nesse período de início, né? De vida, na infância. Desde pequeno, meu pai sempre incentivou a gente a trabalhar por conta. Certo. Né? Então era uma coisa que a gente vivenciou praticamente a minha infância e adolescência, vendendo coisas e empreendendo de alguma forma. Legal, legal. Doutor Eliel, de onde você vem, de suas origens? É nascido onde, doutor? Fala para nós aí.
Eu tive origem, Moisés, na região da Freguesia do Ó. Ah, Zona Oeste. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte, desculpa, Zona Norte. Nasci no Hospital da Lapa. Meu pai foi pastor na Freguesia do Ó. E toda a região da Freguesia do Ó, meu pai implantou igrejas. E como bom filho de pastor, Moisés, nós moramos em muitos lugares, né? Ô, doutor Léo, vou te interromper aqui só um instantinho, porque é o seguinte, muito da nossa visibilidade é por pessoas evangélicas. Inclusive, a nossa casa aqui, a TV Barueri, tem programas evangélicos. Qual era o ministério da sua família, que o seu pai era pastor? Meu pai foi um dos pioneiros do Ministério de Madureira. Madureira. Ministério de Madureira. Ele fundou praticamente todas as Madureiras da Zona Norte de São Paulo, Freguesia do Ó, Parque Peri, Penteado, Brasilândia, aquela região toda ali. Ele trabalhou muito ali. Depois meu pai, ainda jovem ainda no ministério, ele foi deslocado para abrir a Assembleia de Deus de Madureira em Ibiúna. Em Ibiúna. Ibiúna. Ok. Aí depois de Ibiúna nós voltamos para a Freguesia do Ó de novo. Depois meu pai foi ser pastor presidente na região de Marília. Ah. Meu pai foi pastor comandando 37 cidades. Então meu pai foi pastor presidente. E eu morei lá em Marília também, doutor Léo. Você morou em Marília? Morei em Marília, eu conheço aquele pedaço lá. Morei em Garça. Né? Morou em Garça também. E eu tinha um sonho, Moisés, de ser advogado. Só que filho de pastor, meu pai 5 filhos e uma filha, a gente tinha que correr atrás, né? Sim. Meu pai não tinha muito recurso. E eu fui fazer, como eu não tinha alternativa, aos 14 anos eu entrei no Senai. Fui ser torneiro mecânico, ferramenteiro, né? Para poder ter recursos e tocar a vida, porque lá no interior ou você trabalhava na roça ou você trabalhava na prefeitura, não tinha saída, escape. Como eu não queria ficar na roça, né? Eu vi que a roça era muito ruim. No seu caso, né? No meu caso, né? Porque tem muita gente que a roça tá ótimo, de vento em popa. Mas ser empregado boia fria. Aí já não é legal, né? E aí eu fui fazer torneiro mecânico, torneiro ferramenteiro. Trabalhei nessa área, registrado, né? Depois vim trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil. Trabalhei, aqui já em Barueri? Em Alphaville. Em Alphaville? Ah, que legal. Quando eu vim para Alphaville, a Sociedade Bíblica aqui era um prédio alugado. O reverendo Giraldi me incentivou muito, né? Ajudei muito o progresso da Sociedade Bíblica. E depois eu me formei, eu fui lutar para ser advogado. Eu entrei na faculdade em 87, formei em 93. Esse ano faz 30 anos que eu sou advogado. Que beleza. Me formei na Fiel de Osasco, uma grande faculdade. Nós tínhamos ali na 30 época... anos mandando soltar e mandando prender, né, doutor? Na época a gente tinha ministro até do Supremo que dava aula aí na Fiel de Osasco, uma faculdade muito renomada. E passamos no primeiro exame da OAB e estamos aí na estrada há 30 anos. Lá é. Que bom, hein, doutor Eliel? Ô, doutor Eliel, e me diga uma coisa. Nesses 30 anos, já viu muitas coisas na sua frente, profissionalmente falando, né, doutor? Vi muitas coisas. Coisas que nos alegram e coisas que nos entristecem. Quando a lei é aplicada, você fica feliz. Independente, eu sempre digo que a lei ela é para todos. Sim. Não importa a cor, não importa a religião, não importa status social, se é classe A, B, Z, não importa. Importa que o direito tem que ser para todos. Quando você vê que o direito ele vira discricionário, é tratado a algumas pessoas diferentes, com regalias, aí a gente, como advogado, fica triste. Ah, sim. Mas a gente tem muita alegria, Moisés. Como advogado, eu posso acumular muitas alegrias. Eu, há 20 anos atrás, um pouco mais, eu me especializei em direito previdenciário. E o direito previdenciário, é o que você disse, ele confunde muito com a aposentadoria. Difícil você falar direito previdenciário sem a pessoa pensar na aposentadoria ou nos benefícios previdenciários. Tá. Ô, doutor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Em relação à revisão da vida toda. Primeiro vem o conceito de previdência ou primeiro vem a questão da revisão da vida toda? Porque eu sei que o seu escritório faz isso. A revisão da vida toda é um ramo. É um ramo, é um braço. É um braço que chama revisões. Nós não temos só a revisão da vida toda, tem outros tipos de revisões também. Tem outros tipos de revisão. É um braço do direito previdenciário, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Alessandro me contar como é que é essa dinâmica da revisão da vida toda. Eu preciso hoje entender e fazer com que as pessoas entendam o que vem a ser essa revisão.
do que nós estamos assim exatamente falando, Alessandro? Como o Dr. Eliel citou, né, a revisão da vida toda, ela é apenas uma parte dentre várias revisões, né? Tem a revisão do buraco negro, do buraco verde, tem a revisão da RMI. São temas e assuntos que levam numa situação só. É necessário rever a aposentadoria. A aposentadoria da pessoa não está legal, o que ela ganha não está bem, e ela tem o direito, em 10 anos, de rever essa aposentadoria. Tá? Por lei, ela tem direito de rever essa aposentadoria em 10 anos. Qualquer pessoa. E essa revisão, ela é uma questão aberta a todos os brasileiros que tenham direito, que sejam aposentados, pensionistas, ou só aposentados? Moisés, olha, a revisão da vida toda, ela foi um tema bastante discutido durante alguns anos e recentemente, propriamente dito, no 1º de dezembro de 2022, estava empatado no STF, estava 5-5, e o ministro Alexandre de Moraes, ele votou favorável aos aposentados, quando ele, então, deu ali ao ganho aos aposentados para que eles pudessem revisar a sua aposentadoria com agora o ganho da vida toda. Ou seja, antigamente, antes da reforma de 2019, as aposentadorias elas eram feitas, elas eram elaboradas, eram concedidas, né, com o ano de 1994 para cima. Não se contava 94 para baixo. Ok. A base é o plano real, né? Sim. Então, o plano real, ele foi, então, a base para que a aposentadoria ela servisse, então, para que elas fossem elaboradas e concedidas só com benefícios, só com contribuições acima de 1994. Era assim, a partir sempre daí. foi assim. Sempre foi assim. E aí, então você está querendo dizer para a gente aqui hoje que a revisão, ela busca um período anterior a 1994, antes do real? Correto. Então, agora com a decisão do STF, o aposentado ele pode pedir, então, essa revisão, contando agora com todas as contribuições que ele fez antes de 1994. Então, isso é um ganho que, assim, tem aposentados, Moisés, que chegam a dobrar até triplicar o seu salário. E entendeu? É por isso que é chamado de revisão da vida toda. Exatamente. Esse é o termo, ele é conhecido, né? RVT, enfim, tem os nomes que dá, então, aí ao nome a revisão da vida toda, né? Maravilha. E ele é conhecido dessa forma porque ele dá realmente condição da pessoa recuperar aquilo que foi tirado dela. Nós estamos hoje no programa Liderança e Gestão conversando com o doutor Eliel e quase doutor Alessandro Hernandes. Você não vai sair daí porque o nosso tema está só esquentando. Voltamos daqui a pouco depois do intervalo. Já já. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Visão Total
Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Que bom que você continua conosco aqui no programa Liderança e Gestão. Eu quero falar agora, bem próximo a você, de um parceiro que nós temos, é a Medex Brasil. Você, talvez em algum momento da sua vida, você tem dificuldades para importar medicamentos que sejam tão necessários e vitais para a sua família ou para você mesmo. A Medex Brasil, ela trabalha com um compromisso de trazer do exterior, Estados Unidos, Europa e Ásia, fornecendo aos seus clientes medicamentos de altíssima procedência e também com um preço justo. Você que está precisando de medicamentos ou tem alguém à sua volta, procura a Medex Brasil. Você pode encontrar também nas redes sociais a Medex Brasil da seguinte forma, @Medex Brasil. Isso você encontra no Instagram ou www.medexbrasil.com.br. Dá uma ligada lá, entra em contato e tenha certeza que a equipe Medex Brasil vai trazer o atendimento que você e a sua família merece. Nós continuamos aqui na conversa de hoje falando sobre aposentadoria e direitos previdenciários. Eu estava falando com o Alessandro e o doutor Eliel aqui, e o Alessandro estava nos explicando a respeito da revisão da vida toda, que vocês chamam de RVT, seria essa sigla. Sim. Alessandro, tem um complemento que você gostaria de fazer? O que você gostaria dentro desse tema da revisão da vida toda, que você gostaria de ainda complementar? Moisés, é interessante nós também salientarmos que nem todos têm o direito à revisão da vida toda, ou seja, nem todo aposentado tem direito a fazer a revisão da vida toda, tá? A revisão da vida toda, ela precisa se cumprir alguns requisitos. Dentre eles, você precisa estar aposentado de 2013 a 2023, porque pela lei você tem 10 anos para rever a aposentadoria. Passou de 10 anos, cai em decadência, a pessoa perde o direito de correr atrás do seu direito. Se ele já está aposentado 9 anos e 11 meses, ele ainda tem chance. Ele ainda tem chance. Passou disso? Passou disso, ainda tem uma colherzinha de chá, porque tem uma lei da pandemia que se deu ali um prazozinho, enfim, que tem alguns detalhezinhos. Meio paralisadas, são brechas na lei, Isso, né? São alguns detalhezinhos que a gente consegue ainda encaixar. E tem também uma prerrogativa de quem pediu a revisão, tá? Por exemplo, a pessoa se aposentou em 2011, mas em 2015 ela pediu uma revisão. Uhum. Então essa pessoa ela suspendeu a decadência através desse pedido. Então com essa suspensão da decadência ela consegue, ainda tem o direito de pedir a revisão por conta desse pedido que ela fez. E quem são as pessoas que mais procuram assim para fazer a revisão? Tem um público específico? As pessoas, além dos aposentados? As pessoas que mais procuram para fazer a revisão da vida toda são as pessoas que tiveram aí seus benefícios, né? Ali concedidos dentro desse período de 2013 a 2023, porque já tem bastante coisa na mídia falando da RVT, já tem muita coisa. Então, as pessoas que nos procuram são pessoas já com essa prerrogativa, tá? Tem que estar aposentado por invalidez, serve por contribuição e serve por idade. Okay. Pensão por morte também ainda dá pra gente poder fazer essa revisão da pessoa que faleceu, tá? Do benefício dela. Então, cumprido esses requisitos, Moisés, a pessoa ela tem sim o direito. O que é mais importante também de se falar, Moisés, é que essa pessoa precisa procurar um advogado. Tá? Não se faz por conta, não se faz. No aplicativo, não se faz pelo sistema administrativo. Só se é feito revisão da vida toda por conta dessa abertura. De uma representação. Isso, de um advogado que vai ali então fazer, porque é um processo, Moisés, de cálculo. Nós precisamos apresentar um cálculo e esse cálculo ele vai realmente mostrar para o judiciário que essa pessoa reúne condições de ter então essa concessão desse benefício melhorado. Ok. Doutor Eliel,
dentro de tudo isso que o Alessandro explicou muito bem para a gente, e eu acredito que não houve sombra de dúvida, o senhor lembra de algum caso, ou o senhor gostaria de trazer assim, algo mais prático para fechar esse assunto assim, de forma mais clara? Moisés, vamos trazer um caso prático aqui. A população brasileira está envelhecendo. Sim. Isso é um fato. O que acontece? As pessoas, a maioria ganhava um salário bom lá atrás, né? Sim. Antes de 94, essa é a maioria, é o perfil que nos procura. Ela tinha um salário bom antes de 94, aí depois tem um ditado no Brasil que depois que você passa dos 40 anos, você não arruma mais emprego, né? E se arruma, não é com aquele salário de antigamente. Então, qual é o caso prático? A pessoa ganhava lá, antes de 94, um exemplo, 5, 6 salários mínimos. Depois, a partir de 94, ela ficou desempregada. O que ela fez, Moisés? Ela passou a recolher o carnê, o dinheiro que ela tinha, recolheu um salário mínimo. Muitos dela aposentaram com salário mínimo. Sim. E tem direito a ganhar os 5, né? Então, tem muito caso prático. A revisão da vida toda, ela abrange, de fato, aquelas pessoas que ganhavam salário superior antes de 94. Sim. Acontece muito isso porque lá no passado, Moisés, a gente lembra que as pessoas eram promovidas nas empresas por antiguidade, lembra? Sim, sim. Tinha merecimento e antiguidade. Então, se a pessoa ficasse numa empresa há muitos anos, eu mesmo trabalhei na Sociedade Bíblica e outras empresas, que a pessoa ficava muito tempo, ele já ia acumulando aumentos, né? Sim. Normais. Aí, quando ele perdia esse emprego, estou com 45 anos, 50 anos, eles não arrumavam mais outro com o mesmo patamar de salários. Então, essas pessoas, elas estão aí na mira para poder pedir a revisão da vida toda. Doutor, uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: as pessoas, elas estão, elas se faziam o recolhimento, por exemplo, em cima de 20 salários, tá? E esperava-se que aposentasse em cima de 20 salários. E hoje parece que não é isso que acontece, né? O problema nosso é o teto previdenciário, que está 7.500 e alguma coisa. Sim. Hoje é o teto previdenciário. É ele que manda. Ele que manda. Então, vamos dizer que eu recolho lá sobre 10 mil reais. Eu não vou ultrapassar do teto. O máximo que eu consigo chegar é no teto. É no teto. Isso, Moisés, acontecia lá no passado. Na década de 90, as pessoas recolhiam os últimos 36 salários, eles turbinavam o recolhimento com... aquele tempo não tinha teto. Então muita gente aposentou na época com 20 salário mínimo, até mais. Mas depois eles cortaram isso, porque as pessoas centravam ali a contribuição com valor alto. Dava um gás no finalzinho. Dava um gás no final, porque só pegava os 36 últimos salários. Então as pessoas eram privilegiadas, né? Entendi. Hoje, agora não tem mais isso. R$7.500. R$7.500 é o teto. Okay. E eu vou falar um negócio para você. Quando a gente consegue um teto, solta rojão, né, porque não consegue teto para ninguém. A cada 1.000 você consegue um, né? Assim? É assim? É. Mas isso também tem muito a ver com política governamental, não é? Porque a partir do momento que nós temos um inchaço da máquina, de alguma forma isso tem que se pagar. E aí, doutor Iliel, a minha pergunta hoje, a política governamental, eu não digo do governo de então, eu estou falando a nível de República Federativa do Brasil, tem se tirado recursos da Previdência Social para gastos internos, por exemplo? Olha, Moisés, a Previdência Social ela não é deficitária. Já provei isso, não é deficitária. Não é deficitária. Não é deficitária. Dinheiro tem. Essa coisa é um blá 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 para tentar, né, convencer os aposentados ou futuros aposentados que aceitem, né, essa ideia. Só para você ter ideia, você sabia que 40% dos jogos, Lotomania e tantos outros jogos, vai para a Previdência? Sim. E outra coisa, o patrão recolhe lá... a diferença lá da empresa, por exemplo, se você recolhe 20%, o empregado recolhe 11%, o patrão recolhe 9%. E esse dinheiro não vai para aposentar o patrão. É um dinheiro que fica lá. E eu te pergunto, quantas pessoas... Um exemplo, tinha que ter 35 anos de contribuição para aposentar por tempo de serviço. Certo. Ela chegou a 32. Não consegue aposentar. E onde fica esses 32 anos? Onde fica? E outra coisa, as ações trabalhistas... vai muito dinheiro para a Previdência Social. Os juízes lá condenam, né, para recolhimento. E eu tenho uma notícia triste para dar. O INSS não tem procuradores, às vezes, para cobrar todo esse montante de dinheiro que a Justiça do Trabalho condena as empresas a pagar. Muitas dívidas até caducam, né? Entendi. Então tem muita arrecadação. Esse negócio que é deficitário, você sabe, o CND, você faz uma construção. Existe uma má distribuição, né? Você sabia ter o tal de certidão negativa de débito. Então você vai lá, Moisés, você constrói lá um sobrado, um exemplo, uma casa. Você sabia que tem que recolher INSS?
para você conseguir o habite. E para onde que vai esse dinheiro se não aposenta o dono da casa? Então, uma vez eu fiz um programa, eles têm 7 fontes de arrecadação e uma de pagamento. Como que é deficitário? Se você arrecada em 7 fontes e só paga em uma, né? Doutor, e a quantidade de aposentados que ainda continuam trabalhando? Sim. Esse valor, ele vai por INSS e não volta mais para o trabalhador. E é obrigado o desconto. O que ele falou é muito importante. Se eu me aposentar e continuar trabalhando, eu não tenho opção de dizer não recolha meu INSS. Recolhido na fonte. Tem que recolher na fonte. Tem muitos, olha, eu tenho encontrado muitos aposentados que já aposentaram há 10, 15 anos atrás e continuam trabalhando. Para onde vai esse dinheiro? Como que é deficitário? Então a gente mostra com números, né? Não é deficitário. É porque a fonte pagadora, né, que nem o doutor Eliel disse, é a União. Então, automaticamente, as pessoas elas ficam achando que o INSS está quebrando, está quebrado. Aquela informação, essa ideia que se passa para a população. Essa ideia faz com que as pessoas elas não se sintam estimuladas a procurar os seus direitos. E aí faz com que as pessoas elas aceitem, fiquem quietinhas lá e não busquem nada, não busquem advogado, não busquem ninguém. E isso faz com que o INSS realmente fique feliz, né? E as pessoas tristes. O doutor Eliel estava doido para se eu tenho um dado aqui, para falar. Eu tenho um dado aqui. Solta o dado aí que nós vamos... 2013, tô anotando tudo aqui. 2013, o INSS tinha 40 mil funcionários. 2013. Há 10 anos atrás. Tá. Sabe quanto tem hoje? 19 mil. Nossa. Com uma demanda aumentando em 200%. Esses dias mesmo... Repete os números pra gente aí, doutor. Há 10 anos atrás... Em 2013... Perto de 40 mil funcionários. 40 mil. 39 uns quebrados, quase 40 mil. E hoje 19 mil e pouco, quase 20 mil. Então caiu mais de 50%. 50% o número, quando a demanda cresceu aumentou em quase 200% com essa reforma da Previdência. Aí esses dias disseram assim, como que nós vamos resolver o problema da Previdência? Que problema? Sabe como resolve? Nós temos 1.500 agências no Brasil da Previdência Social. Nós temos mais de 5 mil municípios, Moisés. Então, mais de 4 mil cidades não têm agências do INSS. Sim. Aí, por exemplo, a pessoa mora numa cidade pequena, ela tem que se socorrer de outra cidade para pedir o benefício dela. Isso vai acumulando, né? E com essa perda de mais de 50% do número de funcionários, cresceu a demanda e diminuiu o número de funcionários. Como que vai ficar isso, né? E mais um dado, em 2015, abriu um concurso. Nós temos uma defasagem de 20 mil funcionários. Sim. Abriu um concurso para arrumar mais 1.000 vagas só. Só? Isso é um pingo em terra Ou seja, seca, né? para fazer o equilíbrio dos 50% mesmo, né? Fica difícil, né, Moisés? Alessandro... Tem a ver com o programa, né? Liderança e Gestão. É má gestão. Má gestão. É má gestão. Aí o INSS, infelizmente, hoje... não só hoje, né, doutor? Já há muito tempo, né? A gestão ali é péssima. Se o INSS, eu defendi isso lá no passado, se o INSS fizesse igual alguns países, pegasse o dinheiro da Previdência e ficasse focado no Ministério da Previdência Social, investisse em imóveis, investisse em Bolsa de Valores, ações Petrobras, não importa. O aposentado ia ganhar muito dinheiro com isso. Basta você ver aí o dinheiro do Fundo de Garantia, né? Que o trabalhador tem aí uma correção da poupança, e às vezes o próprio trabalhador, Alessandro, ele compra um apartamento e paga juros exorbitando do próprio dinheiro dele. Do próprio dinheiro dele. É juros sobre juros, né? É juros em cima de juros. Compra um apartamento e paga 3, né? Paga 3. Alessandro, você me falou, você falou aqui pra gente que na questão da revisão, ela é feita que você mencionou que falecidos também pode ter a revisão? Como é que é esse negócio aí? É a pensão por morte, né? É uma das possibilidades que se tem para poder ter a revisão da vida toda, né? Se a pensão ficou para Isso, exatamente. Um beneficiário. Ficou para um beneficiário, tá? Então, automaticamente, se tem o direito dessa pessoa que está recebendo essa pensão por morte de revisar a aposentadoria dessa pessoa. Porque quem tem pensão por morte é porque, evidentemente, pegou da aposentadoria de um ente. Então, automaticamente, você tem condições de revisar a vida de contribuição do ente falecido. Ah, legal, legal. E aí tem que ter toda a documentação. Precisa ter a curatela da pessoa ou só com a certidão de óbito já é suficiente, doutor? São casos e casos, Moisés. Se a pensão por morte foi concedida para mesmo um menor incapaz, ou o menor é incapaz, ou até um maior incapaz, porque tem muitos casos que a pessoa tem um filho e ele fica maior, mas é incapaz, né? Incapaz de gerir a vida dele. Então, essa pessoa tem um curador lá, um tutor, que vai representar ele no processo. Ah, legal. Joia, joia.
Eu quero conversar com vocês agora a respeito de aposentadoria. Vocês também lá no escritório, vocês trabalham a questão da contagem do tempo para aposentadoria? Quem começa falando? Doutor Eliel é especialista na parte de aposentadoria, inclusive tem escritórios especializados em tipos de aposentadoria. O exemplo é Ibiúna, né? Ibiúna é especializada em aposentadoria rural. Essa, então, é a especialidade do doutor Eliel, pode falar mais a Então, respeito. doutor, nós vamos fazer o seguinte. Fala pra gente primeiro tipos de aposentadoria. Tipos de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição. Legal. Essa é a mais comum e a Mais que comum. que todo mundo conhece. Aí depois você tem a aposentadoria por tempo de contribuição híbrida. O que é híbrida? Você pode pegar um tempo rural e um tempo urbano e aposentar por tempo de contribuição na chamada aposentadoria por tempo de contribuição híbrida. Depois você tem aposentadoria por tempo de contribuição, tempo especial, aquelas pessoas que desenvolveram o trabalho como vigilante, médicos e outra pessoa que trabalhou com periculosidade ou insalubridade, chama aposentadoria especial. A área da saúde também, né? Metalúrgicos, Metalúrgico, motorista químico, de ônibus. motorista de ônibus. Tudo pega, vai na especial. Especial. Hoje o vigilante tem conseguido muito através de uma lei recente, né? O vigilante consegue aposentadoria especial. Mas o cara do carro forte, né? Enfermeira também consegue, por causa do risco, né, de trabalhar em hospital, em laboratório, não importa. Consegue. Professores, a pessoa da área da educação. A educação, professor. Também já está no especial? Sim. Tem especial também. Legal. Então é bom saber, né, professor? Não, é bom, a gente já se interessa. Tá. Não, eu pergunto porque... E tem também a aposentadoria por tempo de contribuição. Muita gente não sabe disso. E o INSS não informa. Tem um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Você sabia? Não é aposentadoria por invalidez, não confundamos. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa... Não, eu só estava falando com deficiência. É tempo de contribuição com deficiência. Sim. Vamos dar um caso prático aqui. A pessoa tinha que ter 35 anos de contribuição, ela recolheu só 30. Mas ela tem uma deficiência. Então pode ser suprido esse tempo e ela aposentar. Ela ganhar esses 5 anos por causa da deficiência. Não é aposentadoria por invalidez. Entendi. É aposentadoria por tempo de contribuição para as pessoas com deficiência, que chama. Entendi. Se faz necessário que a pessoa ela corra atrás de laudos, né? Porque todo tipo de aposentadoria especial, ela também tem os documentos que são comprobatórios desse pedido, né? E a questão de saúde é importantíssimo que se tenha laudos médicos. E tempo de contribuição, Moisés, tem um monte de tipo hoje. Você tem com pedágio de 50%, com pedágio de 100%. Como assim com pedágio? Por que pedágio? Em 2019 Quando fala pedágio assim, já me dá uma coceira que dá ideia de coisa errada. Não é você pagar. Pedágio, ágio. Esse pedágio foi criado, Moisés, na reforma agora de 2019. Vamos fazer um exemplo prático. Quem faltava, vamos dizer em 2019, quando teve a reforma, lá em 17 de novembro, vamos dizer que faltava 2 anos para você aposentar. Okay. Até 2 anos o pedágio é 50%. Então, ao invés de faltar 2 anos, vai faltar 3 anos. Okay. Acima de 2 anos, 3 anos, o pedágio é 100%. 100%. Esse pedágio foi criado por quê? Para fazer essa transição. Para as pessoas não ser pego no meio do caminho, né? Então faltava, vamos dizer que faltasse 1 ano para você. Vai faltar 1 ano e meio, 50%. Legal. Do que tirar o direito todo. Falar, faltou 1 ano, você não tem direito mais nada. Aí você ficar no meio do caminho, não teria nenhum direito. Então esse pedágio foi uma transição criada, né, pelos parlamentares lá da época, que fizeram a revisão, a reforma, aliás, da Previdência, para poder encaixar, né, um tipo de estágio aí para você não perder tudo, né? De um pedágio, né? Um pedágio de 100%, pedágio de 50%. Tem aposentadoria por pontos, tem aposentadoria com fator, sem fator previdenciário. Sim. Eu fico pensando no leigo que vai aposentar lá, como que ele vai escolher o melhor. E tem hora que ele tem que escolher, sabia? Tem que escolher. Tem que escolher. Tá certo. Um exemplo. Tem hora que eu posso optar, Moisés, pelo pedágio de 100%, com o meu salário é bem maior, e eu ignorar de 50%, sabe? Entendi. Ou ao contrário também. Ok. Então, mas isso envolve que a parte técnica, né? Eu vejo o leigo lá no INSS. Um dia eu estava no INSS, eu vi lá um senhor... O senhor está emendando uma história na outra e não está me deixando perguntar, mas pode ficar à vontade. Mas um dia eu estava no INSS, eu vi, Moisés, isso é um assunto empolgante mesmo. Eu já vi que o senhor se empolgou. Eu vi o INSS concedendo uma aposentadoria para uma pessoa que estava ao meu lado e jogou qualquer aposentadoria. Eu chamei ele do lado e falei assim, não aceita esta não, porque se você receber... Tem um problema. Quando você recebe a primeira mensalidade... Aí o senhor já jogou contra, né? O senhor falou assim, eu vou dar uma lascada no INSS. Ele ia perder muito esse senhor, eu fiquei com dó dele. Porque depois que você recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria, você não pode mais trocar a aposentadoria. Já era, né? Aí eu orientei ele deu entrada na aposentadoria certa, o dele quase dobrou.
Ô, beleza, A hein? gente orienta também. Aí o senhor também dá uma risadinha, né? É, Fica orienta. feliz, dá pra comer um frango no final de semana. Moisés, deixa eu só complementar para não perder o raciocínio. O INSS não dá nada de graça para ninguém, Ah, tá? sim. Então, quando a pessoa ela vai se aposentar, ela vai fazer o pedido de aposentadoria dela direto no administrativo do INSS, sem acompanhamento de um profissional, com toda certeza ela vai receber menos. Vai Isso menos, é certeza. Entendeu? Nós estamos hoje falando de aposentadoria, nós estamos falando de direitos previdenciários e estamos também no programa de hoje falando sobre a revisão da vida toda. Esses são os temas abordados no programa Liderança e Gestão de hoje. Você não sai daí porque eu volto já já depois do intervalo. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Que bom que você continua conosco. Este é o programa Liderança e Gestão. Todas as sextas às 15h, aqui na TV Barueri.live. Nós queremos deixar aqui um abraço carinhoso ao Romeu Camilo. Romeu Camilo é o alfaiate que presta consultoria para este apresentador. Você pode encontrar o Romeu Camilo em Alphaville, Alameda Araguaia 931A, e você terá a oportunidade de não só ter a sua roupa, a sua vestimenta, o seu traje, mas você também terá consultoria, um acompanhamento daquilo que fica apropriado para o seu corpo e para o evento que você está sendo convidado. Quero também aqui deixar um abraço carinhoso para a doutora Sidneia Ribeiro. Doutora Sidneia Ribeiro, ela está trazendo de volta aqui para a região de Alphaville o projeto Resplandecer. Fique ligado aí, porque em 3 noites de agosto, dia 10, dia 17 e dia 24, vai acontecer o projeto Resplandecer, com vivências práticas, e você não pode ficar de fora deste evento. E o último abraço que eu mando aqui é para Rodolfo Guimarães. Rodolfo Guimarães, ele faz parte da nossa produção aqui e ele é marketing digital e especialista também em automação. Estratégias tanto para o WhatsApp quanto para o Instagram. Você pode encontrar o Rodolfo Guimarães no Instagram, @Rodolfo com PH, Rodolfo Guimarães _. Fala com ele. E ele vai desenrolar sua vida pessoal e profissional também, ok?
Continuamos aqui conversando com o Alessandro Hernandes e o doutor Eliel Carvalho a respeito de aposentadoria, revisão da vida toda, contribuição que vai, contribuição que vem. Eu quero perguntar, Alessandro, para você, como é que a pessoa, como é que é esse primeiro contato com o profissional? Você falou assim, ó, para você resolver a revisão da vida toda, você precisa de um profissional, porque esse profissional vai fazer os cálculos. Como é que isso acontece? Assim, eu acordo e alguém me fala, meu vizinho me fala, eu assisto o programa e ouço falar de revisão da vida toda. O que a pessoa tem que fazer nesse momento? Quais são os documentos? Para onde que ela vai? Diz aí pra gente. Muito boa pergunta, eu tinha até esquecido desse detalhe fundamental. A pessoa ela precisa ter em mãos a senha do meu INSS. Vamos repetir aí. Isso. Precisa ter em mãos a senha do meu INSS. Porque com a senha do meu INSS, caso a pessoa não queira passar a senha do meu INSS e o CPF, ela pode trazer para nós o CNIS, tá? O CNIS o que é? É o histórico de contribuição da pessoa dentro do INSS. Lá conta a vida toda da pessoa dentro do CNIS, tá? É o CNIS. É C? É, CNIS, CNIS. E o que, eu tenho uma pergunta aqui. Como é que a pessoa encontra esse tal de CNIS? Então, ela vai encontrar justamente no sistema do INSS. O sistema do INSS, o portal do INSS tem um aplicativo. O nome do aplicativo é Meu INSS. Meu INSS. Isso, você baixa esse aplicativo. Lá você vai ter que desenvolver uma senha com numeral, dígitos, com caracteres. E essa senha vai te dar direito a você, então, ter acesso a toda a sua vida de contribuição dentro do INSS. A partir dessas informações, Moisés, nós retiramos do sistema do INSS, através dessa senha, o CNIS. Nós retiramos também a carta de concessão, que é quando começa o benefício da pessoa, e também tiramos o extrato de contribuição da pessoa, o extrato de pagamento da pessoa. Tá? E é a partir daí que começa, então, a fazer o cálculo. O cálculo ele é feito em cima do que o INSS proporciona. Nós não inventamos os números são cedidos pelo próprio INSS. Só que um leigo não consegue ver isso. Não consegue, precisa ter um profissional de cálculo, onde ele vai realmente converter a moeda, porque essas pessoas recebiam em cruzados, recebiam em cruzeiros novos, RVT. Então a gente transforma essa moeda antiga para o real, faz uma análise geral de como era para essa pessoa estar recebendo e também tem direito, Moisés, aos atrasados também. Não é só aumentar o salário. A pessoa tem direito a poder conseguir 5 anos de atrasados. Tá? 5 anos de atrasados, ou seja, a gente chega à conclusão de qual era o salário para ela estar recebendo agora. Tá? Entendi. Então, assim, dentre esse tempo, nós não conseguimos pegar durante a vida toda. A lei permite que a gente só pegue durante 5 anos. Tá? Então, a gente pega os atrasados de 5 anos com o valor que essa pessoa ela deveria estar recebendo. Mas os documentos básicos são esses, tá, Moisés? É o CNIS, é o extrato de pagamento e a carta de concessão e o número do CPF dela e a senha do INSS dá oportunidade para a gente pegar. Maravilha, muito bem explicado. Doutor Eliel, ficou aqui uma pendência no nosso bate-papo sobre planejamento. Como é que a gente faz essa ponte aí para planejar a aposentadoria, revisão, como é que é esse negócio? Está muito em moda aí o planejamento previdenciário. Nós estamos aqui, liderança e gestão. As pessoas precisam planejar o seu futuro, a sua velhice. Muitas pessoas recolhem qualquer valor, Moisés. E depois elas vão lá, aposentam com salário mínimo e ficam bravas, né? Ficam decepcionadas com ela mesma. E a gente podia demonstrar para ela lá atrás, se ela recolhesse com valor maior, com algumas estratégias que os escritórios vão ensinar para ela ter um ganho maior no salário da aposentadoria. Não pode deixar, muita gente recolhe sem saber com quanto vai aposentar. Está aposentando, está no escuro, vamos dizer assim. Eu recolho X reais, o que vier veio, né? Nós estamos falando de liderança e gestão. Sim. Então você tem que planejar, quando eu tiver 65 anos, quando eu tiver 70 anos, eu quero me aposentar. Mas você vai aposentar com X reais até para você cobrir os seus gastos, que a gente sabe que na velhice que você vai gastar mais com remédio, né? Você vai gastar, infelizmente, mais com plano de saúde. Na velhice os gastos aumentam, né? Então quer dizer que o escritório, com esse profissional, também faz esse trabalho de acompanhamento, de ser um consultor na questão de planejamento para a aposentadoria, é isso? Correto, a gente faz muito esse serviço lá, outros profissionais também fazem, de fazer o planejamento previdenciário. O ideal é a pessoa começar bem antes, né? Porque o ideal, olha, um planejamento, as pessoas acima de 40 anos já está na hora.
Sim. Com 60 anos já está tarde. Então, eu vejo sempre entre os 40 e os 55 anos é o ideal. Sim. Né? Tem gente que procura a gente já com 65 anos. Não tem muito o que fazer, né, Moisés? Não dá, não Porque dá. você não pode ficar recolhendo para trás. Às vezes a pessoa não tem recurso também para aumentar muito a contribuição. Então eu vejo que a idade aí boa para você fazer o planejamento é quem está entre a idade de 40 e 55 anos. É uma idade ideal para isso. Legal. Doutor Eliel e Alessandro, como é que a gente pode encontrar esses serviços? Ele é feito pelos contadores, escritórios de contabilidade, ele é feito por escritórios de advocacia. Quem é um profissional mais apropriado para tratar desses assuntos? O planejamento previdenciário... Eu estou perguntando isso, doutor, porque é o seguinte, muitas vezes nós encontramos especialistas em áreas que às vezes a gente desconhece. Por exemplo, eu tenho ouvido falar de profissionais da área do direito que estão fazendo revisão tributária, quando antes a gente só pensava nisso com quem era tributarista, com quem vinha da área contábil. E os escritórios também de advocacia estão fazendo isso. Por isso que eu pergunto, qual tipo de profissional que ele deve procurar? O ideal para fazer o planejamento previdenciário é a pessoa procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Normalmente, como nós temos e outros também têm, eles vão ter um departamento de cálculos lá. Ah, okay. Porque o advogado também não entende de tudo, né? Entendi. Você não é um contador. Então nós temos esses profissionais que a gente auxilia eles, porque a gente tem que mostrar, não é só fazer o cálculo, a gente tem que mostrar um parâmetro para ele fazer os cálculos. Sim. Quem entende do parâmetro é o advogado. Quem entende do cálculo é o calculista. Então, unindo os dois, vai dar certo. É isso que a gente tem feito, né? E os escritórios têm feito, né, Alessandro? Outro detalhe também importante é que, assim, o contador, ele tem as habilidades, mas ele não tem o conhecimento previdenciário que o advogado previdenciarista tem. Entendi. Então, assim, nós pegamos, né, doutor, alguns casos no escritório em que as pessoas elas vêm de contadores que recolheu de forma errada as contribuições do beneficiário, né? Esse é um caso, o cara recolheu tudo de uma vez. Tudo de uma vez. De uma vez. Não Entendeu? pode, ele foi mal aconselhado orientado. por um Perdeu profissional todo de o dinheiro, vai contabilidade. ter que pedir o dinheiro de volta e perdeu esse tempo. Nossa. E para pedir o dinheiro de volta, você vai aproximadamente 5 anos pegar o dinheiro de volta que a pessoa colocou errado, né? Então olha o prejuízo que a pessoa toma. Uma coisa que não está na nossa pauta, mas agora vem a saia justa e aí vocês estão preparados para isso. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Então, doutor Eliel, o senhor vai ficar com a notícia ruim e o Alessandro vai ficar com a notícia boa. Mas só que eu vou aliviar para vocês, presta atenção. Como é que a gente faz? Eu queria que você trouxesse assim, uma coisa que aconteceu com um cliente que você assim... não foi legal, te trouxe assim uma tristeza, não foi uma coisa bacana, uma coisa que poderia ter sido melhor. Pensa aí, Alessandro, como você ficou com a notícia boa, você vai contar resumidamente alguma coisa que vocês fizeram pelo cliente e falou assim, foi legal, foi bom demais. Você fica com a parte boa e o doutor Eliel com a parte ruim. Quem quer começar? Começamos pela parte boa, doutor? Posso começar? Vai que a parte boa é melhor. A parte boa é melhor. Vai a notícia boa Era bom primeiro. que tivesse só as partes boas, né? Mas uma a coisa parte... que deu muita alegria, que foi legal, assim. O que fiquei muito satisfeito, inclusive foi na semana passada, né? Nós tivemos um contato, doutor, a respeito de uma aposentadoria e uma senhora, né, ele me ligou e aí falou assim, olha, eu queria que você consultasse para ver como é que está a minha aposentadoria, porque eu dei entrada na aposentadoria já faz algum tempo, ela fez via administrativa, né? E assim, normalmente os profissionais, né, mesmo previdenciário, às vezes eles falam, vou ficar fazendo consulta de graça, tal. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou consultar aqui para você, me dá a sua senha do meu INSS, eu vou consultar aqui. E eu fui lá e consultei, né, a aposentadoria dela e já tinha sido concedida a aposentadoria dela, já havia 2 meses, ela não sabia. E ela não sabia? Não sabia. E aí eu fui, passei informação para ela, né, disse assim para ela, olha, a aposentadoria da senhora já está concedida, já dei a data para o pagamento que ela já estava recebendo, desde quando ela já estava recebendo, né? Já dei todas as informações para ela e falei, olha, vai lá no seu banco, dei também as informações do banco, para ela até lá já começar a receber a aposentadoria dela. Uma senhora que estava em dificuldade, Moisés, ela ficou tão feliz de ter conseguido a aposentadoria, de ter dado essa informação, que ela foi lá no escritório, doutor, levou um presente para mim. Eu fiquei muito feliz, porque assim, uma coisa simples, deu certo, né? Mas a gente consegue mudar a vida das pessoas através do direito previdenciário. Então
eu fiquei muito feliz por isso. Legal. Doutor, uma coisa assim que não saiu redondo, você queria... Puxa, que pena. O que dá pena, ô Moisés, é quando a pessoa procura você, igual procuraram há um tempo atrás, há poucos dias, a pessoa moveu uma ação trabalhista, e para quem está nos ouvindo, quando você move uma ação trabalhista e você ganha horas extras, periculosidade, salubridade, e outras verbas, horas extras, e outras coisas que você pode ganhar, comissão, integração nos salários, você pode fazer essas verbas integrar a sua aposentadoria. Tem muita gente que não sabe. Você aí que moveu uma ação trabalhista no passado e está ganhando um salário mais ou menos baixo aí no INSS, você pode pedir que essas verbas da trabalhista integre a aposentadoria. Sejam adicionadas. O problema é quando a pessoa procura a gente e já tem mais de 5 anos que aposentou. Igual procuraram esses dias. Aí você não pode mais integrar essas verbas. Igual eu peguei um caso prático, que a pessoa ia sair do salário dele de 3 mil para uns 6 mil reais. Porque a trabalhista, ele trabalhou num grande banco, eu não vou citar, e ele conseguiu muitas horas extras. Então o salário dele ia sair de 3 para 6 mil. Mas porque ele deixou passar mais de 5 anos, ele vai permanecer com os 3 mil. E a gente lastima, né? Aí é complicado. Nós estamos chegando ao final do programa Liderança e Gestão. Mas antes de terminar o programa de hoje aqui com o doutor Alessandro Hernandes, com o doutor Eliel Carvalho, eu quero fazer o meu último pedido. Não é uma pergunta, é o último pedido para vocês. Nós todos os dias levantamos para enfrentar um mundo muito difícil. A gente busca por justiça para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta. E o doutor Eliel até mencionou aqui que a justiça faça aquilo que é justo, né? Parece um pleonasmo, mas é isso mesmo. Mas o que motiva vocês levantarem todos os dias? Um pensamento, uma frase, pode ser um texto da Bíblia. Olha para a sua câmera ali e aí a gente agora, Alessandro, nós vamos fazer diferente. Vamos começar pelo mais experiente. Doutor Eliel, qual o pensamento que te move, que te dá um gás? O que me move é saber que a gente tem uma profissão que pode mudar a vida das pessoas. Isso me faz mover. Tem um ditado muito conhecido que diz que nós seremos conhecidos pelos problemas que nós causamos ou pelos problemas que nós resolvemos na vida. Quando a gente for embora daqui, nós seremos lembrados por essas duas coisas. Eu quero ser lembrado pelos problemas que resolvi, não que causei. Legal, legal, legal. Alessandro, o que te move? Uma frase, um texto, um pensamento, um verso da Bíblia? O que move você? O direito previdenciário, Moisés, ele é desafiador. E é interessante a gente analisar também, tem um texto da Bíblia que fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Legal. E toda vez que a gente está lá no escritório, atendendo as pessoas, toda vez que nós estamos em contato com essas pessoas, nós temos a oportunidade de fortalecer essas pessoas, de realmente animar essas pessoas a buscar os seus direitos. Então isso é que move a gente também. É não desistir, sempre correr atrás dos seus direitos, que com toda certeza essas pessoas vão alcançar. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. Doutor Eliel, faltou só dizer o seu Instagram, para que as pessoas possam tirar mais dúvidas, perguntar. Fica à vontade, pode falar ali para a câmera. Instagram, Dr. Eliel Carvalho. @Dr. Eliel Carvalho. Tenho também Instagram, @Eliel Carvalho. Tenho também Facebook. Tudo Eliel Carvalho. Tudo Eliel Carvalho. Dr. Eliel Carvalho. Você me acha lá, tá bom? Acha lá. E se o senhor não respondeu, o Alessandro responde. Alguém vai responder. Alguém vai responder, com certeza. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês aqui, porque vocês aceitaram o convite e vieram estar conosco. Alessandro, meu amigo, meu parceiro já de alguns anos. Muito obrigado, tá, meu irmão? Eu agradeço o convite, Moisés. Para mim é uma honra poder estar aqui, estar assistindo você toda semana, né? E agora Legal. poder estar aqui do seu lado, para mim é uma alegria. Amigo é assim, hein? Eu agradeço, Moisés, o convite e estamos prontos para voltar outra vez. Maravilha, brigadão. Gente, nós estamos encerrando esse nosso programa de hoje aqui com muita alegria, porque nós conseguimos trazer informação relevante. Mas como termina o programa dizendo para você, vou repetir as palavras de toda sexta-feira no finalzinho desse programa aqui, é que você seja feliz. Mas não se esqueça, com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal, até a próxima.